No vídeo aula de hoje, nós vamos estudar um pouquinho como que os químicos contornaram a questão da especificação da quiralidade molecular, né? Então nós vimos que as moléculas que guardam entre si uma relação especular, elas não são sobreponíveis, né? E elas são ditas quirais. Então a questão de como atribuir a orientabilidade e o sentido dessa quiralidade foi um grande desafio, né, para os químicos. E três cientistas, Kahn, Ingold e Prelog, eles trabalharam em, em regras para estabelecer um método simples que determine a estrutura absoluta de uma determinada molécula e, por consequência, a sua quiralidade. Essas regras ficaram conhecidas como sendo CIP, Kahn, Ingold, Prelog, regras de prioridade. A partir dela nós temos a definição correta, né, de qualquer estereisômero, de qualquer molécula orgânica. O tema era tão empolgante, né, que o Vladimir Prelog, por exemplo, ele assinava a sua assinatura usando a relação especular. Então, o nome dele era Vladimir Prelog e ele assinava no modo imagem, né? Então, invertido, Prelog no início e o V no final. Não. Do ponto de vista histórico, nós somos obrigados a mencionar Fischer, né? E a sua contribuição no estudo da determinação absoluta das configurações das moléculas, especialmente de açúcares e de aminoácidos. Nós não teremos muito tempo para discutir isso, mas nós iremos retomar o tópico um pouquinho mais tarde, né? Bom, no que consiste então as regras CIP? É uma sequência de prioridade, né? Que nós vamos usar como um procedimento padrão para estabelecer a quiralidade das moléculas. E essa regra CIP, né, ela é absoluta, né, porque ela é feita com base numa ordem de prioridade, né? Nós vamos olhar o aspecto material e depois o aspecto topológico. E a partir dessas sequências de regras, nós estabelecemos se a orientabilidade e o sentido dos ligantes num centro, por exemplo, estereogênico, num centro quiral, ele está, digamos, à direita ou à esquerda, né? Então, vamos considerar o carbono com 4 ligantes diferentes. Então, nesse caso, o carbono aqui é um centro assimétrico. Os ligantes L1, L2, L3 e L4, eles têm uma ordem de prioridade e é exatamente esta ordem de prioridade que é estabelecida pela regra CIP. Então, o primeiro critério é material, e aí você vai diferenciar os ligantes a partir do número atômico, e se for o caso, usando o critério de massa. E o critério de massa é válido para ligantes isotópicos, tá? Então, se os ligantes, por exemplo, são hidrogênio, carbono, oxigênio e nitrogênio, a especificação da quiralidade já está posta pela diferença do número atômico, tá? Se esses ligantes, porventura, são isotópicos, como por exemplo, um deles é o trítio, o outro é deutério e o outro é hidrogênio, então nesse caso sim a massa irá predominar. O trítio predomina sobre o deutério, que predomina sobre o hidrogênio. É importante que você nunca vai somar as massas, né, dos ligantes. O que vale é o número atômico. A massa é um segundo critério. Feita essa especificação do ponto de vista do material, se mesmo assim você não tem diferença, você vai partir para o lado estrutural, olhar a topologia e a geometria. O que significa isso? Vamos supor que dois ligantes tenham quiralidades opostas, o sentido oposto. Então também aí eles especificaram as regras, tá? Então, a partir disso nós pegamos uma molécula real e estabelecemos a ordem de prioridade. De que maneira? Nós vamos pegar o carbono assimétrico, os 4 ligantes. Aqui é o mais simples possível, o oxigênio e hidrogênio, uma metila e uma etila. Nós vamos descrever um dígrafo hierárquico, que significa esse dígrafo, 2 braços
E a partir da análise da primeira esfera e da segunda ou da terceira e assim por diante, nós vamos encontrar as diferenças, sejam elas materiais ou estruturais. Então, nesse caso, o carbono assimétrico no centro, um hidrogênio, uma hidroxila e o carbono da metila e o carbono da etila estão na primeira esfera de coordenação. Nós observamos que, do ponto de vista material, o oxigênio número atômico 8, o carbono é 6 e o hidrogênio é 1. Então, por ordem de prioridade, sempre o maior número atômico. Então, esse leva o número 1 e o hidrogênio número 4. E entre os dois carbonos, como eles são iguais, nós temos que olhar então, que nesta esfera de coordenação nós temos os dois átomos de carbono com o mesmo número atômico. Não há uma diferença entre eles. O que se faz? Passamos para a segunda esfera. E na segunda esfera nós encontramos, então, carbono e hidrogênio, então HCH, e para a metila, HH. Então, observem que este átomo de carbono tem maior número atômico do que o hidrogênio. Portanto, a etila tem prioridade sobre a metila. Então, veja que isso é o que significa dígrafos hierárquicos. Então, a hierarquia será: a hidroxila é a primeira, a etila é a segunda, a metila é a terceira e, por último, o hidrogênio. Então, estabelecido essa hierarquia, tu estabelece a ordem. O maior que etil, maior que metil e maior que hidrogênio. Esse maior significa ordem de prioridade. Tá? Então, estabelecida a ordem material dos ligantes, o que nós temos que fazer é desenhar o centro de quiralidade com um ligante de menor prioridade se afastando do observador. Então, para esse caso, nós teríamos uma ordem de prioridade 1, 2, 3, em que esta ordem, esta sequência, dá uma orientabilidade no sentido horário. Podia ser o inverso, podia ser o anti-horário. Então, é importante aqui que agora a orientabilidade vai no sentido horário ou no sentido anti-horário. E nesses dois casos, então eles atribuíram um descriptor, que é R e S. O R sendo rectus e o S sendo sinistros. Então, se essa sequência dá uma ordem à direita, é rectus. Se dá à esquerda, é sinistros. Então, como exemplo, pegamos a molécula que nós olhamos anteriormente. O hidrogênio é 1, a metila é 2, metila é 3 e a etila é 2. Então, a ordem de prioridade da maior prioridade para a menor é 1, 2, 3. E o hidrogênio é o quarto, que é desenhado se afastando do observador. Então, para este caso, a orientabilidade será à direita. Então, esse centro tem uma configuração absoluta especificada como sendo R, né? É o sentido horário, né? E ela tem um sentido da quiralidade à direita. Então, este enantiômero tem a configuração como sendo R. Então, o que importa para nós aqui é olharmos a sequência dos ligantes, aqui como genericamente A, B, C, em que o A é prioritário sobre o B, que é prioritário sobre o C. E o D é o de menor prioridade. Então, o observador estará sempre afastado desse D. Então, olhando nessa direção e olhando nessa direção. Você tem uma orientabilidade espacial dos grupos que é oposta. Ou seja, é a imagem especular que se observa nos enantiômeros. Então, a partir daqui, você vai especificar um sendo R e o outro sendo S. É como se fossem as nossas mãos. Nós temos a mão direita e a mão esquerda. A nossa mão direita sempre será direita, independente se nós olharmos ela na face ou na face oposta. A nossa mão esquerda, idem. Ela sempre será esquerda, não importa como nós a olhamos. O nosso pé esquerdo, nosso pé direito, sempre serão direito ou esquerdo, independente do modo como você está olhando. Aqui, para não causar confusão, eles escolheram o D como sendo o ligante de menor prioridade. Ele está se afastando do observador, né? E aí, a partir dessa definição, você vai olhar como se disposicionam no espaço os ligantes A, B e C. Se é a sentido horário, R. No sentido anti-horário,